No vídeo de hoje eu vou te dar duas notícias, tá? Duas notícias, que elas são assim, dois socos no estômago, beleza? Dois assim, daqueles murros que você toma na boca do estômago, que você perde o ar. Então eu vou te dar dois desse agora, tá? Se você é um pouquinho parecido comigo, você também vai se sentir sem ar depois que eu te der essas duas notícias. E aí eu vou relacionar uma com a outra e nós vamos refletir o porquê que o Brasil tem esse tipo de soco no estômago dos seus cidadãos o tempo todo. Beleza? Então vamos lá. Você está pronto para a primeira notícia? Você está pronto? Tá? Então antes, já deixa o like aqui e eu vou te dizer, eu acabei de voltar do podcast A Deriva, do Arthur Petri. Eu fiz uma participação lá, foi bem bacana, um cara bem gente boa. Deixar o izinho aqui pra você assistir. Se você não tiver afim de assistir tudo, cara, que o negócio só aparece lá pra dar um view, dar um like lá, dar uma comentada legal, pra fazer uma moral pra gente ali no podcast do cara. Beleza? Então vamos lá. Você está pronto para as duas notícias? Você está pronto? A primeira é a seguinte. O Congresso aprova aumento de salário para presidente, ministros e parlamentares. De acordo com o projeto aprovado na Câmara e no Senado, em 4 anos, o reajuste será de 37,32% a 50%, dependendo do cargo. O tweet do Kim, inclusive, diz o seguinte: como vão ficar os salários dos políticos com essas propostas? O STF, de R$ 39 mil que ganha um ministro do STF, ele passa a ganhar 46. Os parlamentares de 33 mil passam para 46. O presidente e o vice-presidente de 30 mil passam para 46. E os ministros de 30 mil passam para 46. Esse aumento ele é tão absurdo, cara, que ele traz a pergunta óbvia aqui na cara. E eu vou tentar ficar calmo, falar com você assim com serenidade. Você acha que o STF, os parlamentares, o presidente, o vice-presidente e os ministros, né, estão fazendo um bom trabalho? Você, assim, na tua vida privada, se você recebe salário, você teve um aumento aí de 37% a 50% do seu salário? Se você tem empresa, se você é um profissional liberal, você teve um aumento no seu faturamento de 37% a 50%? Por que esses caras merecem isso? Né? É como se o Tite, já que a gente está no país do futebol, é como se o técnico da seleção, o Tite, depois de ter colocado o Brasil para ser ofensivo nos últimos 4 minutos contra a Croácia, depois de não ter colocado o Neymar para bater pênalti, né, depois de ter acabado de perder a chance do Hexa, ele vem aqui e fala: agora eu quero um aumento. De quanto? De 37% a 50%. Aí o Brasil ia se revoltar. Né? É ridículo, cara. É ridículo. E você tá pronto pra segunda? Que eu tô só começando o vídeo. Você tá pronto pra segunda? A segunda é o seguinte, cara. Companhia deve pagar tratamento psicológico, tá? De modelo barrada em voo por ser gorda. E esta segunda notícia tem tudo a ver com a primeira. E eu vou te relacionar uma com a outra aqui. Vamos começar por essa segunda notícia. O que aconteceu? Essa modelo plus size chamada Juliane Neme, tá? Ela comprou uma passagem da Qatar Airways e quando ela chegou para embarcar, a aeromoça falou: olha, você não pode embarcar aqui, tá? Deixa eu aumentar a luz aqui, parece que tá meio fraco. Você não pode embarcar aqui. Por quê? Porque você não cabe na poltrona. Para uma pessoa do seu tamanho, você precisa comprar a passagem aí da classe executiva e não deixou ela embarcar. Do trâmite comercial, tá, dessa prestação de serviço e do que foi contratado, tal, eu nem vou fazer juízo de valor, tá? Se a empresa fosse condenada a devolver o valor da passagem, ou pagar uma indenização por isso, ou porque alguma coisa na contratação estava errada, tinha que avisar antes, ou enfim, tá? Isso é uma coisa. Agora, a empresa ser condenada a pagar o tratamento psicológico por ela, aspas, ser gorda, é justamente aqui que está o problema do nosso país. Vou fazer um adendo aqui nesse vídeo para ficar bem claro. Uma pessoa que não consegue embarcar num voo por causa do seu peso, por causa do seu tamanho, obviamente é uma pessoa que tem problema com obesidade, tá? Isso é um problema de saúde e é óbvio que isso não é uma escolha da pessoa, tá? Eu acho que isso é sim também responsabilidade do poder público, né? Uma vez que a obesidade é um problema de saúde pública. Mas o fato é,
você condenar a empresa a pagar o tratamento psicológico é ou não é uma terceirização da responsabilidade? Se não da própria pessoa, do governo ou dos responsáveis pela saúde pública de uma forma geral para uma empresa. Isso é ou não é terceirização de responsabilidade? Nós estamos vivendo numa sociedade em que há a glamourização da fragilidade. Se você é frágil, você é glamourizado, você é incentivado a ser frágil. E quando a gente pensa nos pilares do fracasso, os 2 pilares do fracasso são, número 1, você não é culpado pelo seu fracasso. Então você nunca acha que as coisas ruins que acontecem com você são culpa das suas escolhas. É sempre culpa de alguém. É sempre culpa do universo, de outra pessoa, mas nunca de você. E a segunda o segundo pilar do fracasso é alguém vai te salvar. Você é uma vítima e alguém vai aparecer para te salvar. Alguém vai reconhecer que você é uma vítima e alguém vai te dar o sucesso que lhe é merecido, certo? Nós estamos vivendo numa sociedade em que cada vez mais se empurra as pessoas para serem assim. Olha, você não tem responsabilidade pelas suas escolhas. Alguém teve, né? E alguém que também não é você vai te salvar dessa situação. E isso é profundo, tá? Porque eu quero te dizer o seguinte. Imagina que você tá ali, sei lá, com um grupo de pessoas numa trilha, vocês já estão passando fome, vocês vão voltar para casa, vocês estão perdidos, e aí tem uma bifurcação. Você pode ou quebrar a cabeça para ver se você vai para um lado ou para o outro, tal, e você escolher para que lado que você vai, influenciar as outras pessoas a irem com você. E se a escolha for errada, você vai ter que lidar com a culpa de que você escolheu errado. Ou você pode deixar alguém decidir e seguir alguém. Se der errado, você culpa essa pessoa. Ah, eu só segui esse. A culpa é desse cara. Infelizmente, a esmagadora maioria das pessoas do nosso país escolhe a segunda opção. Escolhe terceirizar a responsabilidade da escolha. Por isso, inclusive, quando a gente vem com discursos de liberdade, os discursos de liberdade nem sempre eles são bem aceitos, porque a liberdade, ela traz com ela a responsabilidade, né? E nem sempre a gente está preparado para essas escolhas. E o fato é, nós vivemos num país que faz isso o tempo todo. O que essa segunda notícia tem a ver com a primeira? Tem tudo a ver. Se você sair na rua agora e perguntar para as pessoas, você acha que está na hora dos nossos presidente, vice-presidente, parlamentares, ministros e ministros do Supremo terem um aumento de 37% a 50%, você vai ter, eu chuto dizer que você vai ter 100% das respostas dizendo não. Eu duvido você achar alguém que fala, não, tem que, eu acho que tem que aumentar. E justo nesse momento, acho que o Brasil tá super bem, tá todo mundo ganhando dinheiro, nós estamos com pouco problema, tá todo mundo fazendo um bom trabalho e todo mundo merece. Eles merecem um aumento de 50% no salário dele. Você não vai achar ninguém. E por que que isso continua acontecendo? É óbvio, né, que você está lidando com um monte de gente que é mau caráter, né? Se você for pegar os políticos que votaram a favor do aumento do próprio salário, não dá para dizer que esse cara tem um caráter bom. Mas por que isso acontece e por que isso continua acontecendo? Porque se você perguntar para essas mesmas pessoas, tá? E aqui vem aquela parte do vídeo em que provavelmente você não vai gostar de mim, é a parte difícil do vídeo, tá? Mas se você perguntar para essas pessoas que são contra esse aumento de salário, em quem você acabou de votar, são 5 votos que você deu agora em 2022. Presidente, governador, que essas pessoas tendem a lembrar, senador, deputado federal e deputado estadual. Em quem você votou? Eu acabei de dar um exemplo, né? Tem uma menina da minha academia que ela é super instruída, tem faculdade e tudo. Ela falou, votei tudo no 22, votei tudo no Bolsonaro. Eu falei, então para governador você não votou no governador Bolsonaro, porque o número dele nem era 22. Não, votei tudo no 22. Então você votou na legenda. Como é que essa pessoa pode achar que tem alguma moral para cobrar o parlamentar que votou a favor do aumento do próprio salário? Se ela sequer sabe em quem ela votou. Você pergunta para a pessoa não vai saber. E por que isso acontece? E aí tem a ver com a notícia da companhia aérea. Porque a gente gosta de terceirizar a responsabilidade. A gente não, como é que eu vou lembrar em quem eu votei? Vou pesquisar em quem eu vou votar. Depois que eu votar, eu vou lembrar de cobrar o cara. E isso é uma coisa muito óbvia, cara. Porque é basicamente o seguinte.
você vota em alguém para essa pessoa aumentar o próprio salário. Isso aqui eu não estou falando de pauta fiscal, eu não estou falando de privatização, de projeto super complexo. Não, é uma coisa muito simples, velho. Você votou no, sei lá, no Joãozinho das Couves. Você votou no Joãozinho das Couves para ele aumentar o próprio salário? É óbvio que não, cara. E ele continua votando o aumento do próprio salário e continua recebendo voto e ganhando. Aí você vai falar que a culpa é só do Joãozinho das Couves? É claro que não. Né? Eu tava conversando com um amigo esses dias, ele falou aquela mesma coisa, tinha que jogar uma bomba, tinha que explodir tudo. O que adianta você explodir o Congresso? O que adianta? Outras pessoas vão preencher aquele espaço. E que outras pessoas? Pessoas melhores? Não, se a gente não aprender a votar, a mesma qualidade de lixo de parlamentar que a gente tem hoje vai voltar. Então a responsabilidade é tua também. Você quer ver uma outra coisa, cara? Quando a gente vê essa questão do Bolsonaro, né? Até vi uma foto hoje aqui. O Bolsonaro postou uma foto que é ele aqui, sei lá, tomando um café e tal. Aí o que a pessoa faz? Postagem Bolsonaro TV, 23 copos de plástico e 12 de vidro. Seria uma data, 23/12, faca e o queijo? Isso aqui já não é mais algo ligado à razoabilidade, à evidência de fato. Isso aqui já é uma dependência emocional, porque ela terceirizou, essa pessoa terceirizou ao Bolsonaro todas as escolhas positivas que alguém vai tomar para a vida dela. Né? Tipo, alguém é responsável pelo meu fracasso. O responsável pelo meu fracasso é a esquerda. Que eu também acho que tem responsabilidade nisso, mas todo o problema da minha vida está em consideração. E alguém vai me salvar. Quem é esse alguém? O Bolsonaro. A pessoa se liga emocionalmente a isso. Outra coisa que eu esqueci de falar, tá? O Bolsonaro fala tanto da Globo lixo, né? Após ter aumentado a verba de publicidade da Globo em ano eleitoral, ele agora renovou a concessão da Globo por mais 15 anos, tá bom? Então o cara fala uma coisa pra você e faz outra, como sempre. Por mais que as coisas estejam claras, que não vai acontecer nada, a pessoa continua acreditando. Por quê? Porque não quer assumir a responsabilidade das próprias escolhas. Então, cara, eu realmente acho assim, a gente não vai mudar, a gente não vai melhorar enquanto a gente não olhar, inclusive para nós, entendermos o nosso papel enquanto população. Tá? E inclusive eu vejo muito esse discurso, que é um discurso infantil e superficial. Todo político não presta, todo político é tudo vagabundo. Isso é ridículo, porque assim, primeiro, o político que é verdadeiramente vagabundo, ele adora esse discurso. Porque se ele é vagabundo e você tá falando que todo mundo é vagabundo, então não tem político bom. Então ele é mais um no meio de tantos. Então tá ótimo para ele. E segundo, você está se eximindo da responsabilidade de aprender a escolher. De falar, não, peraí, alguém aqui presta. Então, peraí, deixa eu separar o joio do trigo. Deixa eu pesquisar. E aquele que eu votar, deixa eu cobrar. Para ele não votar o aumento do próprio salário. Então, assim, não adianta eu fazer um vídeo aqui bravão, batendo na mesa, gritando, xingando esses caras, que eles merecem mesmo. Se a gente continuar votando neles, se a gente continuar esquecendo em quem a gente votou, se a gente votar e esquecer de cobrar depois uma coisa tão óbvia e simples, que é o aumento do próprio salário. Só que aí o cara fez isso agora, a eleição já passou, a próxima eleição daqui 4 anos, ninguém lembra mais, mano. Aí já tem outra Copa, aí já tem outra chance do Hexa, aí já tem outra coisa pra você se distrair. E é isso, e tudo bem se distrair, tudo bem se divertir, tudo bem você ter que se preocupar com o seu trabalho e depois você buscar um alívio mental, um descanso, tudo bem. Mas um pouquinho você precisa se interessar por política. Né? Você que está nesse canal, você provavelmente é alguém muito interessado em política. Mas você tem alguém, eu tenho certeza que você conhece alguém que não é interessado o suficiente. Tá? Mostra esse vídeo, faz o teu papel de um cara hiper engajado e vai pra cima. E ajuda a acordar mais pessoas. O cara não precisa ser um cracudo de informações como você é, certo? Não precisa ser um cracudo de política. Mas um pouquinho, cara. Pelo menos cobrar. Faz o exercício, chega pro cara e fala assim, mano, quem você votou? Como ele votou nessa pauta aí de aumento de salário? Uma coisa muito básica e simples, cara. Uma pesquisa no Google você vê. E aí você vai ver o resultado. É isso, um abraço e vamos questionar tudo.